Então, quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos auxiliem, nos dê insights, nos dê inspiração, nos dê vislumbres e nos mantenham firme na busca da verdade. Assim seja, assim é. Raush, Raush, Axé, Namastê, alegrias. Vou mudar aqui o som de. Boa noite, Carla, alegrias. Boa noite, pai. A bênção. Boa noite, mãe. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. De boa. Então, antes de iniciar o nosso estudo, nós estamos estudando o ego, né? Ideias do livro Ideias em Perspectiva do Paul Bruton. Mas antes vamos responder as perguntas que foram mandadas durante a semana aqui. A pessoa pergunta o seguinte, né? Egos na incorporação, até que ponto as mensagens apresentadas pelo médium ao consulente, né, podem ser consideradas da própria entidade incorporada, pois o egos de ambos, entidade do médium, poderiam estar ativo nesse momento. É uma pergunta boa, né? E é uma dúvida de muita gente, né? Muita gente pensa é uma questão a ser considerada, né? Mas a gente tem que partir de que princípio, né? De que um médium é um bom médium, né? É óbvio, se é um médium, ele está ali com o ego dele, com a personalidade dele, e está com filtro, né? Toda a mensagem tem que chegar para ele através da mente dele, né? E ser passada por um consulente. Isso aí não tem como deixar de existir, né? Até aí, tranquilo. Mas pressupõe-se, né, que a entidade, né, ou seja, o guia espiritual, aquela consciência, o ser espiritual ali que está passando a mensagem, já seja um ser que já tenha um grau de evolução que tenha superado o ego, né? Ele já está além do ego, né? Agora, caso isso não aconteça, né, supondo que é uma entidade que está ali, mas ainda está no caminho de evolução dela também, né? Isso também não, como é que fala? Não invalida, né? Porque esse ser, embora ainda não é um ser iluminado, realizado, mas ele tem conhecimento e tem sabedoria, então ele está passando aquilo que ele sabe. Então isso também é importante. Mas estar sempre atento para que, quando está recebendo uma mensagem, né, seja através de um médium, vai estar sempre o filtro desse médium, né? Quer queira ou quer não queira, né? Não tem como não estar, né? Então, por isso que bons médios é aquele que é o canal mais puro possível, né? É isso. Tem uma outra pergunta, pessoa que pergunta o seguinte, né? Em relação ao Vipassana, né? Vipassana, para quem não conhece, é uma técnica de meditação, né? Aqui ela fala que se poderia dar uma explanação geral e sucinta sobre um assunto, uma vez que, segundo menciona, essa prática nos leva de um modo mais direcionado para a obtenção do resultado sobre a dissolução do ego, né? Então, eu não costumo falar sobre aquilo que eu não conheço, né? Então, o que eu fiz foi o quê? Dar uma pesquisada sobre essa técnica Vipassana, né? Foi dar uma olhada o que que o pessoal fala, tem uma sociedade sobre Vipassana, eu escutei lá o, o presidente dela falando para mim ter uma ideia do que é esse tipo de meditação, né? E é uma forma de meditação, é isso, né? Uma forma de meditação talvez mais adaptada para o ocidental e para as pessoas que têm uma mente muito ativa, porque já começa com relaxamento, aquela. É importante, né? A técnica, qualquer técnica é importante para quem? Para aquela pessoa no estágio em que ela está e que vai ser praticada, né? Então, eu não tenho autoridade ou conhecimento suficiente para falar se essa X ou X coisa dessa prática, né? Mas
Mas o que que é importante sempre lembrar, né? E é isso que não pode perder de vista, né? Qualquer técnica, qualquer prática, né? É para levar a mente a ficar unidirecionada. Que prática você vai usar, isso não importa, isso vai depender do temperamento da pessoa, da personalidade, do que ela já praticou nessa vida ou em outras vidas, né? É isso. Ela chegando na unidirecionalidade, ou seja, um só pensamento, aquele pensamento vai desaparecer. E aí esse pensamento desaparecendo se funde e você transcende, né? E entra em samadhi, né? Lembrando também, né, que mesmo a entrada em samadhi é o próprio ser interno seu que permite, não é o ego que, né? Não é o ego por si só porque está praticando que vai entrar, né? E isso que é importante, é sempre uma graça. Toda vez que você entra em samadhi, através do esforço, é a graça agindo a seu favor, né? A graça é o poder divino, né? É o próprio ser divino atuando. Então, qualquer prática, a melhor prática é aquela que te permite você direcionar a mente em um só pensamento. Então, essa é a melhor prática para você, né? É isso. É isso que eu posso falar. Então, vamos lá, vamos dar início aqui a. Estamos na página 106, né? Ainda estudando o ego. Remova de um homem o conceito do ego e você removerá a terra firme debaixo dos seus pés. Um abismo cada vez maior parece abrir-se sobre ele. Isso lhe proporciona o maior pavor de sua vida, acompanhado de sentimentos de completo isolamento e terrível insegurança. Ele clamará então insistentemente pelo retorno do seu amado ego e pelo retorno à sua segurança uma vez mais. A menos que sua determinação de alcançar a verdade seja tão forte e tão exigente que ele possa resistir à prova, sobreviver ao teste e continuar até que a luz do eu superior ilumine esse abismo, né? O que o Pibi está nos orientando aqui, né? Que na hora que você tenta remover, né, o ser, né? O ser, nós, na maior parte do tempo, e a grande maioria, tá tão envolvida com o ego, né? Se sente como se sendo o ego, que é todos esses corpos, essa personalidade, que se tira isso, né? Não precisa nem tirar os corpos, tirando a personalidade, a pessoa já se perde, né? Porque quem sou eu, né? Está identificado com a personalidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou barbeiro, eu sou costureiro, eu sou dona de casa, eu sou professor, e etc, 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 né? É tudo quando tem eu sou isso, eu tenho isso, isso, aí você está preso, né? Está preso dentro daquilo que a gente chama ego, né? De tudo aquilo que é esse conjunto todo, que é esse núcleo existindo aqui, e que todos nós estamos nele, né? Todos nós agimos e interagimos através desse núcleo nessa dimensão, né? Não pode esquecer disso, né? E o que a gente esquece também é que somos a consciência, né? A consciência que está iluminando esse ego aqui. O ego não apenas é solícito em proporcionar ao aspirante um caminho espiritual para mantê-lo ocupado por vários anos, e assim impedi-lo de ir ao seu encalço e seu covil. Proporciona-lhe até uma iluminação espiritual para validar esse caminho. É necessário dizer que essa iluminação simulada é uma outra forma de auto-engrandecimento do ego, né? Aqui um aviso grande, gigante para todos os caminhantes, né? Todos os caminhantes espirituais, todos os buscadores, né? E o que que é buscar o ego nesse covil? É a fonte, né? É aquilo que o Ramana fala, né? Quem sou eu chegar na fonte do eu, aonde que nasce esse ego, né? Esse, né? A fonte desse ego é o próprio eu superior, né? O eu divino ali. Então, quando você chega lá através da meditação, ou através de um vislumbre, ou através de qualquer outra técnica que você use, aí você se reconhece como sendo
esse eu, né? Esse eu divino existindo. E ao mesmo tempo estando aqui existindo nos corpos de novo, né? A não ser que isso se torne permanente, aí você já está iluminado, ou, ou realizado, né? Como queiram, né? Tenho dúvidas quanto à capacidade de alguém ser perfeitamente sincero se suas ações não vêm dessa fonte mais profunda. A pessoa pode acreditar que é e os outros podem pensar o mesmo dela, mas visto que suas ações têm que provir do seu ego, que é ele próprio gerado pelo engano e mantido pela ilusão, como podem elas atingir um padrão que dependa da completa verdade e da inteira realidade, né? Aqui nessa parte ele está sempre chamando a atenção, né, para a gente ficar atento, né? Atento que a gente está nesse núcleo do ego, né? Estamos existindo aqui dentro desse núcleo egóico, né? E eu estou sempre repetindo a mesma coisa, né? A maior parte da vez que é para o entendimento, né? O que que é esse núcleo egóico? Esse núcleo egóico são os corpos, né? Os corpos, esse conjunto de corpos forma essa personalidade. Essa personalidade, por sua vez, é a soma de todas as experiências de vidas passadas que o ser já passou, né? E que está lá, latente existindo aqui agora. Por isso que o presente agora, né? É a somatória de todas as experiências que já se teve no passado, né? Seja ele em outras vidas também, né? Então, lembrar disso, né? E lembrar que a consciência como um todo que ilumina esse ego, né? Ela abrange esse núcleo egóico, que está aqui na terceira dimensão, abrange o núcleo da alma, que está nos planos sutil, e abrange, e é, né, em si mesmo, o eu superior, o eu divino, que engloba esses outros dois núcleos aí. E que, por sua vez, esse eu divino está dentro da consciência cósmica, né? Pode chamar de Deus, grande espírito, né? O nome que achar melhor. Brahman, né? Tem várias formas de chamar. Todos nomes bonitos e importantes, né? Com força, né? Óbvio. O ego é arrogante, soberbo, presunçoso e autoenganador. Nunca esquecer disso, né? O ego é arrogante, soberbo, presunçoso e autoenganador. Autoenganador, lembra disso? Ele engana a si mesmo. E ele quer sobreviver, então ele vai sobreviver a todo custo, né? Aquela velha raposa astuciosa, o ego, é bem capaz de enganjar-se em práticas espirituais de toda espécie e de demonstrar aspirações espirituais em todos os graus de fervor. E tudo isso é o ego, né? E como é que sai disso, né? É a velha pergunta. É sempre bom lembrar que, né, se a pessoa, né, se o ser que está nesses corpos egóicos está aspirando, né, está buscando transcender, está buscando melhorar, é porque o núcleo de alma dele, o núcleo do eu divino, está impulsionando. Porque o ego por si só ele não vai se movimentar nessas buscas e nessas coisas todas, né? De espiritualidade, de transcendência, de ter que fazer, né? Disciplinas, práticas, etc, etc. É porque a alma e o eu superior já está impulsionando a alma, essa alma já está ou totalmente desperta ou parcialmente desperta, e ela, a partir dali, começa a impulsionar esse núcleo egóico aqui, né? E aí, essa mesma consciência que somos nós dentro desse núcleo egóico, né, que são os corpos, a personalidade, aí começa a se movimentar, junto com todas essas forças, é óbvio, né, que é o ego, que é um núcleo egóico, né, e está ali se movimentando para se melhorar, né? Mas, mas o ego vai tentar de toda forma sabotar, né? Sempre ele vai querer sabotar, né? Até que chega o momento final que o eu divino assume toda
assume a alma e a alma, por sua vez, assume todos esses corpos, né? E aí o ego se torna tão somente o que ele sempre deveria ser, né? Um instrumento de atuação nesse nível de realidade aqui, pura e simplesmente. Se o ego puder enganar o aspirante a ponto de desviá-lo da questão central de sua própria destruição para alguma questão lateral menos importante, certamente o fará, não tenha dúvida disso. O número de êxito nesse esforço é muito maior do que o de fracassos. Poucos escapam de serem enganados. O ego usa os meios mais sutis para se inserir no pensamento e na vida do aspirante, trapaceia, engana, exalta, evita-o alternadamente, basta que ele o permita. Anatole France escreveu que é na habilidade de enganar a si mesmo que se revela o maior talento. É um hábito constante e uma reação instintiva a defender o ego contra a evidência dos resultados infelizes de sua própria atividade. O aspirante precisará resguardar-se disso repetidamente, pois os próprios poderes do ego são pateticamente inadequados e sua própria capacidade de prever está visivelmente ausente, né? Oi, Silvana, boa noite, alegrias, bem-vinda. Ai, boa noite, benção mãe, boa noite a todos. É. Então, esse é o bendito ego, né? Esse é o bendito ego do qual, né, todos nós estamos aqui, todos nós que estamos em corpo humano nessa dimensão, estamos inseridos nesse ego, né? E esse é o grande aprendizado, né? Que essa consciência, né, através do desapego, de lapidando, né? Lapidando todas as falhas, tornando-se menos egoísta, né? O egoísmo mesmo só vai deixar de existir quando a realização acontecer, mas é possível se tornar menos egoísta, menos mesquinho, menos fofoqueiro, menos isso, menos aquilo, menos um monte de coisa, né? Diminuindo tudo isso, né? Por quê? Porque diminuindo tudo isso permite, né, que a luz da alma, a luz do eu divino, vá fluindo até esse nível aqui, onde se encontram esses corpos aqui. É isso, né? E aí, com o tempo, isso vai aumentando e vai ficando mais fácil. E o ego vai tentar outros truques, né? Ele vai tentar outros truques para sabotar, porque ele, ele sabe que, né, que uma hora ou outra ele vai ter que a rendição total vai acontecer, não por ele mesmo, porque ele quer mesmo, mas porque é necessário que através da força do eu divino, que assume tudo isso, né? Ou a descida da graça também, como alguns falam, né? É tanto verdadeiro quanto falso que não podemos levar o ego conosco para a vida da iluminação mística. O ego, afinal, é um simples reflexo extremamente limitado e frequentemente distorcido do eu mais elevado, mas ainda é um reflexo, né? Se pudéssemos colocá-lo em correto alinhamento com o eu mais elevado e submetê-lo a ele, o ego não seria um obstáculo à vida iluminada. Ele não pode realmente ser destruído enquanto precisarmos do seu serviço durante o tempo que estivermos no corpo, né, na carne. Pode, todavia, ser subjugado e transformado num servo em vez de se permitir que continue sendo um mestre. Quando quando isso for entendido, apreciar-se-á melhor o ideal filosófico de um ego ricamente aperfeiçoado, dominado e plenamente desenvolvido, agindo como um canal para a inspiração e orientação do eu mais elevado. Um ego enfraquecido formará naturalmente um canal mais limitado para a expressão do eu mais elevado do que faria um ego mais evoluído. O inimigo real a ser vencido não é a entidade ego, mas a prática do egoísmo, né? Aqui são palavras, formas de falar, né? Que o ego é egóico, né? A própria palavra egoísmo é em si mesmo, né? O egoísmo é latente, né? Então, um ego sem egoísmo
já seria um ego que já atingiu um outro nível, né? Um outro nível que transcendente da onde o próprio eu superior está agindo e atuando através dele. E isso é a busca, né? A busca do eu é isso. E só se atinge a busca do eu quando esse ego está em perfeito alinhamento, né? Esse ego, eu falo, todas essas estruturas de corpo físico, astral, mental, está em alinhamento com essa alma e essa alma em alinhamento com os seres que transcendem, né? Então, com a nossa parte transcendente, que a gente vai chamar de eu divino, eu superior, como quiser, né? A alma também é eu superior em relação à personalidade. Há perguntas até agora? Perguntas, comentários? Tá de boa. Então vamos seguindo, né? Todo mundo já está entendendo agora o que que é o ego, né? A mente para si, o ego mente para si, mente para o homem que se identifica com ele e mente para os outros homens, né? Homens e mulheres, né? É para todo mundo, né? A grande questão é a identificação. A identificação com esses corpos, né? Acreditando ser, né? A gente acredita, né? Eu sou fulano de tal, eu sou fulana de tal, faço tal coisa, né? Essa é a grande identificação, né? E ao mesmo tempo esquecendo, né, que é um ser divino. A constante lembrança de que é um ser divino é a realização. Constante lembrança significa ininterruptamente, eternamente, né? E o ego está sempre mentindo, né? E lembrar que o ego é a própria mente, né? Lembrar que você, quando está buscando, você está buscando através da mente, né? E essa mente é o ego, né? Também é o ego. Mesmo, a não ser quando você está na mente pura, né? Na mente búdica, que você já está no nível mais de alma, ali pelo menos há uma clareza maior, né? Você, consciência, eu falo, né? Ali você já tem uma clareza maior. Mas a partir do momento que essa alma e essa mente vai se manifestando, né? Vai se tornando mais densa, né? Nesses corpos mais densos, aí o envolvimento é muito maior, né? E sem lembrar que já não tem mais memória, aí a grande maioria tá dentro desse ego sem saber que não é ele, né? Por isso que os hindus chamam de falso eu, né? Ou não eu, né? Não eu, né? É uma das formas de se referir ao ego, né? Falso eu ou não eu. O ego inventa constantemente formas e meios de malograr o objetivo da busca, a busca espiritual, né? E ele faz isso mais infatigável e astuciosamente do que nunca quando simula cooperar com a busca e compartilhar suas experiências. Bonito isso, né? Quando você vê que todos os seus corpos, todas as suas partes tá te ajudando, assim, tá tudo bonitinho. Nossa, agora sim, agora eu me tornei um buscador, uma buscadora. Agora eu tô iluminado, iluminada, já tô quase no estágio, já tô no último degrau da escada, né? Sempre ficar atento, né? Sempre ficar atento. Muitos aspirantes submeter-se-ão a toda espécie de disciplina para o corpo, as paixões e a mente, mas não se submeterão à única disciplina que realmente importa. Eles se apegam aos seus preciosos egos como crustáceo ao casco de um navio e se desfarão de todas as outras coisas, exceto dessa, né? O que que ele quer dizer, né? É, a única disciplina, né?
é que você transcenda esse ego, né? Transcendência desse ego, que esse ego se submeta ao eu superior, né? Então, essa é a disciplina mais importante, né? Uma das mais importantes, ou a mais importante, porque transcender o ego está realizado, né? Se manter essa transcendência está realizado. O aspirante que tentar ao máximo separar-se de seu ego avançará ao máximo na busca. Será uma luta lenta, longa, uma luta árdua, porque a falsa crença de que o ego é o seu verdadeiro eu segura-o com intensidade hipnótica. Toda a força de seu ser tem que ser colocada nessa luta para eliminar o erro e estabelecer a verdade, pois essa crença não é um erro apenas do intelecto, mas também das emoções e da vontade, né? Para a gente ver aqui como esse processo, né, essa busca é um trabalho de Hércules mesmo, né? Não é uma coisa tão simples e, quer dizer, ao mesmo tempo que é simples, né? Mas também é trabalhosa, né? É trabalhosa, é laboriosa, requer paciência, 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 né? É eternidade, eternidade não, é o tempo necessário para ir se desapegando das coisas, né? Se desapegando de si mesmo também, né? Se desapegando daquilo que eu sou isso, eu sou aquilo, né? E desapegando do corpo, né? Desapegar não é abandonar o corpo, né? Aí não adianta nada. Desapegando é se desidentificando dos corpos, né? Seja o corpo emocional, das emoções, se desidentificando das emoções, se desidentificando do corpo físico, etérico físico, né? Se desidentificando desses fluxos de pensamentos, que é esse rio contínuo, né? E às vezes turbulento, né? Para a maior parte das pessoas, esse fluxo de pensamento é muito turbulento, né? E aí aprender, né? É por isso que todas essas técnicas, essas práticas nos permitem que esse rio, né? Esse rio de pensamento, eu estou usando uma figura de imagem, né? Ele possa ser um rio calmo, né? Que esse fluxo exista, mas seja um rio calmo que não te desequilibre durante a sua existência, seja ela em qualquer momento, né? Esteja no trabalho, seja o que estiver fazendo, né? A consciência do eu superior reflete-se para dentro do ego, o qual então imagina que tem sua própria percepção original e não a percepção derivada. Vou repetir aqui a leitura do parágrafo. A consciência do eu superior reflete-se para dentro do ego, o qual então imagina que tem sua própria percepção original e não a percepção derivada, né? Esse parágrafo é curtinho, mas é importante para se refletir sobre esse parágrafo, né? Esse eu superior é essa luz, né? Essa consciência que somos nós, né? Somos cada um de nós individualmente existindo, está lá. Ela reflete-se, né? Então, quando ela se manifesta dentro dos planos materiais, a partir da alma, é essa luz que ilumina, né? Essa hora que essa luz ilumina, ela está iluminando a mente. A hora que ilumina, né, já nasce junto. Iluminou, eu já nasceu ali. Aquele conceito eu, que é o primeiro pensamento eu, que vai dar a formação ao ego, né? Dentro dessa mente. E a partir dessa luz, esse eu
Principalmente a hora que se vai se manifestando nos planos mais densos, ele esquece, né? Esquece que ele é uma luz refletida, ele é o reflexo da luz, ele não é a própria luz. Tal como, né, um exemplo que eu já usei aqui uma vez, uma noite de lua cheia, né? O sol ilumina a lua, e a lua está iluminada pelo sol, mas a lua em si não tem luz própria, né? É o sol. O sol, ao mesmo tempo que ilumina a lua mesmo, a lua reflete e ilumina a Terra, né? O plano onde nós estamos aqui, para ter o entendimento, né? O eu superior é o sol, a lua é a alma e tá iluminando esse ego aqui, né? Ou você pode usar também como a lua sendo a mente, né? Que vai estar sendo iluminada por esse eu superior, por essa luz, mas ela não é a própria luz. É importante lembrar disso, né? Se você tira a consciência, que é essa luz, né, do eu superior, pronto, deixou de existir todo esse ego, deixou de existir tudo isso que estava aí. Sem essa luz, não há ego. O exemplo clássico também que os hindus usam é o da barra de ferro, né? Você tem uma barra de ferro, você encandece a barra de ferro, né? Ela vai ficar com vermelha em brasa, quer dizer, o fogo está ali, né? O calor está ali. A hora que você pega o martelo, põe ela na bigorna e bate, quem recebe a pancada é o ferro, não é o fogo, né? Mas o fogo está ali presente nela, né? É tal como o eu superior, está presente aqui. Mas ele não recebe as influências de tudo que está acontecendo nesse ego, né? Não sei como é que vocês estão entendendo até agora. Se tiver dúvidas, pergunte. É importante perguntar, né? O assunto é complexo porque a gente está estudando o ego, está estudando, né, o ego, que é esse conjunto da mente também, do corpo mental, né, e dentro de si mesmo. Então, é começar a olhar para si mesmo, né? E se entender que está dentro de um ego, não é tão simples, né? Tem todas as reações de todos esses corpos se reagindo também, porque começa o sentido de um aprendizado, né? E de um desmascaramento, né? De tudo aquilo que você sempre achou de si mesmo, né? Então, isso não é fácil. Isso começa a mexer com estrutura, começa a mexer com crenças, né? De todas as crenças que você já tem de si mesmo, né? E lembrar que é muitas vidas que essa alma, né, projetada aqui dentro desses corpos vem se identificando com o corpo, né? Então, essa desidentificação é um processo lento, né? Processo lento. Não adianta querer também de uma hora para outra, a não ser que você já veio iluminado, né? Senão, não vai conseguir de uma hora para outra. Isso é um processo gradual, tempo por tempo, transmutação de energias, né? Dentro desses corpos, né? De vários vícios, de vários condicionamentos, de várias crenças errôneas, e essas transmutações vai acontecendo. Porque através da graça, através das forças do próprio Espírito, né, que está atuando sobre você, o seu próprio Espírito, né, o próprio eu divino dentro de você que está atuando. E aí isso aí vai levando tempo. O que a gente pode fazer é ir se purificando, né? A gente buscar uma purificação desses corpos, purificação das emoções, através do controle, de percepção, da atenção, né? Aquilo que a gente sempre está falando, está sempre atento, né? Sempre atento às emoções que estão acontecendo, atento ao fluxo de pensamento que está acontecendo, atento ao que está acontecendo ao nosso redor, né? O que as pessoas estão falando, ouvindo as pessoas, né? Ouvindo as coisas, tá? Tá com essa atenção permanente. Isso no início requer esforço. Com o tempo, isso vai se automatizando, né? Mas no começo você vai perder essa atenção, você retorna, perde a atenção, retorna, né? Isso é a mesma coisa da meditação quando você se senta para meditar, né?
Você quer manter a mente direcionada numa coisa, depois vem um fluxo de pensamento, você já, agora que você vê, você já foi, você traz de volta, é só isso. Traz de volta, lógico. A prática constante, diariamente, durante alguns anos, vai ser um facilitador gigante. Você vai sentar lá para meditar, né? Se for um dia que você está tudo, vamos dizer, propício, você sentou, né? Você já unidireciona a mente, né? Isso aí, se a graça permite, você já transcende. E a mesma coisa durante o dia a dia, você está sempre atento. Tem hora que você vai perder a atenção por qualquer envolvimento, por qualquer situação, e aí você retorna de novo a atenção, fica atento. Até que isso vai ficando natural e vai voltando natural. Mesmo quando você perde, volta naturalmente a atenção. Vai. Eu. É, tem uma pergunta que foi enviada aqui pelo WhatsApp. Eu acho que ela cabe aqui, no, né? Porque é relacionada ao ego. Eu posso repassar a pergunta nesse momento para a gente aproveitar o tempo? Pode, ué. Tá bom. A pessoa pergunta assim: seria correto tirar como entendimento, de acordo com o último parágrafo da página 103, que foi estudado em um dia desses, né? Como quem busca a iluminação é o próprio ego, então o aprendizado é conforme estudamos anteriormente sobre os 12 trabalhos de Hércules, sobre as três éguas e etc. E os estudos sobre cura e desapego, ideias e perspectivas, trata-se do aprendizado e doutrina do próprio ego? Precisa repetir? A pessoa leu, né, o parágrafo da página 103 que foi estudado em uma Eu turma estou com dos ele aqui. encontros. E aí ela pergunta que como quem busca a iluminação é o próprio ego, então, então o aprendizado é conforme o que foi estudado nos trabalhos de Hércules, estudado no Cura e Desapego, tudo que a gente está estudando trata-se do aprendizado e doutrina do próprio ego. Sim, 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 sim. É, vamos. Não, não vou nem. Acho que não precisa nem reler esse parágrafo, não. Não, mas vamos reler para não gerar dúvida, né? Então, o que que diz o parágrafo? O que ou quem está procurando a iluminação? Não pode ser o eu mais elevado, pois ele é da natureza da luz. Resta então somente o ego. Esse ego, objeto de tantas acusações de desabono, é o ser que, transformado, conquistará a verdade e achará a realidade, mesmo que o preço a ser pago no final seja sua completa rendição. Sim, sim. Todos os trabalhos de Hércules é em função do ego. Lembrando que o eu, né, o eu maior, o eu Deus, né, porque para o Ramana, né, a palavra eu de Atma é Deus, né, a palavra é o mantra mais forte para ele é mais forte do que o Om, né, eu, mantra né. Então Deus, né, essa parte nossa mais elevada, superior, ela ela já é iluminada, sempre foi iluminada, né? Tanto que é o que o Ramana fala. É óbvio que o ensinamento dele é um ensinamento direto, mas serve de base para a gente não se perder, né? Senão a gente começa a estudar muito e ler muito e falar muito e daqui a pouco está num labirinto, né? Aí o ego te envolve ali e você perde o objetivo. Não pode perder o objetivo nunca, né? A meta, né? E o próprio caminhar é a meta, porque você está buscando a meta espiritual dentro de quê? Dentro de Deus. Você está buscando Deus dentro de Deus, né? O caminho vai te levar lá se você é sincero, né? Se você está com sinceridade disso, apesar de todos os meandros daquilo que a gente chama de ego, né? De todas essas forças envolvidas. Sim. Aí todos os trabalhos de Hércules, agora eu não me lembro de cor todos, né? Mas as éguas, a lavagem do estábulo, a hidra de não sei do que lá agora, mas eu não me lembro, né? Tem vários. Então, tudo isso são processos, passos, né, que foram descritos lá, que agora eu não me lembro de cor, né? Mas foram os passos descritos dentro
trabalho de lapidação do ego, daquilo que a gente chama ego, dentro desses veículos que nós estamos aqui inseridos nesse exato momento, né? Nunca esquecer disso, né? Estamos dentro desse núcleo. Mas não somos esse núcleo, é isso que não pode perder de vista. Estamos nele, está tudo bem, mas não somos eles. Enquanto isso não ficar nítido e ser uma verdade absoluta, né, você ainda tem que fazer esforço. Mas a partir do momento que você já não tem mais dúvida disso, entendeu? Eu estou nesses veículos, mas não sou esses veículos, aí as coisas começam a ter uma clareza maior. Porque o eu em si, o Atman, né, o Deus, ele não tem que buscar iluminação, ele é a fonte da iluminação, é a fonte do mundo, é a fonte dessa parte que a gente vai chamar de alma e depois das partes mais densas que a gente vai chamar de ego. Ele é a fonte de tudo isso, né? Então, como diz também o Ramana, por isso que eu falo não perder o foco, né? É que nós sempre somos, já somos realizados, né? Já somos esse ser divino, nós nunca deixamos de ser e não tem como deixar de ser, entendeu? Isso que é o engraçado. Não tem como. Nós já somos, né? Tudo, tudo é Deus, tudo está em Deus. Não tem como ser ao contrário disso. É, é isso que é engraçado, é isso que o Ramana acha engraçado. E é, mas, mas a partir do momento que você tem né, essa verdade intelectualmente, você tem que passar a viver, sentir isso, né? Isso não dá para explicar como é que é. Você tem que sentir isso internamente e isso ser a verdade absoluta para cada pessoa, né, que é o buscador, né? E aí aí as coisas começam a iluminar. Aí a graça passa, a graça que está sempre presente passa a agir, né, mais fluidicamente, né, mais solta, né? Porque mais fala, mas eu peço a graça não vem. Não é que a graça não vem, a graça está sempre presente, a graça é o próprio é o próprio ser, né, que você está inserido dele dentro da criação, dentro do todo e dentro de tudo que está sempre presente, né? É isso que é engraçado, né? É aquela coisa que também eu estou citando bastante Ramana, porque é o caminho direto e para a gente não perder o rumo, principalmente buscadores mais antigos, assim, pessoas que já estão buscando mais tempo, que já praticam mais tempo, não perder o rumo, né? Senão que você começa a ficar elaborado, buscar isso, buscar aquilo, e, e se perde o rumo, né? Essa própria consciência voltada, e você fala do Ramana e eu concordo, nessa própria consciência voltada para os corpos é o ego, simples assim. Essa própria consciência, quando volta para cima, é o eu divino. Simples assim, entendeu? Mas agora, o que impede dessa consciência ir para lá? É tudo essas forças que estão aglomeradas em volta dela ali, né? E é por isso que tem todo esse trabalho, né? De desapego, de disso, de prática, para quê? Para que a graça que já existe, que já está lá, passe a fluir. O que é essa graça? É essa iluminação, essa clareza, é a limpeza da vidraça, né? A vidraça sua tem meio metro de sujeira. Então você vai limpando essa vidraça. Mas eu não estou vendo nada. Pô, já faz 2 anos que eu faço meditação, não estou vendo nada. Já faz 3 anos, não estou vendo nada. Você vai limpando. Eu estou desapegando, não estou vendo nada. Vai limpando. Tô 5 anos. Opa, agora já. Peraí, parece que tem alguma coisa do outro lado mesmo. Opa, mas não estou vendo nada mais, eu estou vendo uma luzinha, continua limpando. Nossa, agora já faz 10 anos. Rapaz, tem alguma luz lá do outro lado. Tem mesmo, e continua limpando, até que fica transparente. Agora eu estou conseguindo ver, entendeu? É um exemplo, eu sei que é um exemplo bruto, né? Mas é isso, uma janela e o sol está lá do lado de fora. Mas não estou vendo sol nenhum. Limpa a janela, vai limpando, né? Uma janela que tem meio metro de sujeira, e você não pode quebrar a janela, porque se quebrar, você destrói tudo, não adiantou nada. Você vai ter que voltar e limpar outra janela um outro tempo. Mas vai limpando, 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 vai clareando, vai clareando. É paciência e vontade, né? É isso que mede a firmeza e que atrai essa graça mais firmemente para que você consiga talvez até receber
receber auxílio de outros seres, de outras consciências, né, que também auxilia dentro desse processo evolutivo de nós aqui encarnados, né? Não é só o seu próprio eu está impulsionando, mas você pode receber auxílios externos de consciências que estão es- em estados, né, em estados do mesmo nível que o seu próprio eu superior. É isso que eu estou falando, né? Por exemplo, estamos falando de consciências em níveis além além desses níveis terrenos que aqui nós estamos falando, né? Terreno que eu falo é astral, mental básico, seres a partir do mental superior para cima, né? Que pode auxiliar aí de verdade, né? Não que os outros não auxiliem, mas os outros auxiliam parando, mas não tem, não tem condições de atuar a nível de alma, né? É isso. É isso que eu estou querendo falar. Você não vai falar, "Pá, mas então os guias não servem para nada." Lógico que os guias servem. Os guias servem para te ensinar a andar. Na hora que você aprender a andar, né? Outros vão te ensinar outras coisas, né? E é assim que funciona. Você estava lá na escolinha, quando você estava lá na escolinha, a professora era uma. Depois que você passou pela escolinha, você teve outros professores. Depois, quando você foi indo para uma graduação, você tinha outros professores. Quando você foi para um doutorado, era outro, né? E assim você vai. Não é porque não, aquele professor não serve. Lógico que serve. Sem aquele professor, você não podia estar cursando a graduação, né? Simples assim. Só que você está com outros professores, é só isso. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui, depois a gente para reflexões e comentários. Você vê que um parágrafozinho pequeno, quanto que a gente fez, né? Vamos ler mais um aqui, o penúltimo parágrafo da página 107. Extraímos a verdadeira capacidade de viver do eu superior e o verdadeiro poder de pensar da mesma fonte, mas confinamos ambos, capacidade e poder, a uma esfera fragmentária, pequena e principalmente física. Dentro desse confinamento, o ego é entronizado, servido pelos nossos sentidos e alcovitados pelos nossos pensamentos. Olha que bonitinho. Dá vontade até de grifar tudo isso, né? Meu Deus do céu. Extraímos a nossa verdadeira capacidade de viver do eu superior, aquele que transcende, né? As dimensões físicas. E o verdadeiro poder de pensar dessa mesma fonte. Mas confinamos ambos, né? Confinamos esse poder de pensar e esse poder de viver a uma esfera fragmentária, pequena e principalmente física, né? Dentro desse confinamento, o ego é entronizado, servido pelos nossos sentidos e alcovitado pelos nossos pensamentos, né? Alcovitado aqui tem vários sinônimos alcovitado, mas deve ser enrendado, emaranhado, entendeu? Dentro de uma rede, mais ou menos isso. É isso assim que eu entendo. Porque o convite também pode ser falar mal das pessoas, né? O conviteiro. Mas aqui deve estar no, ele deve ter usado essa palavra dentro de algum sinônimo de alcovitado, né? Penso eu que é emaranhado, ou rede, ou enredado, sei lá, alguma coisa do gênero. Enredado, né? Alguma coisa assim. Então é isso, né? Você vê, nós saímos do eu divino, que é da consciência cósmica, que é a próprio Deus manifestado, né? Dentro da manifestação. Aí entramos nessa coisa pequenininha aqui. Até aí tudo bem, são experiências, né? Até aí tá tudo bonitinho, né? Usar o corpinho dentro da matéria, bababi, bababá, mais, né? Esquecemos de tudo isso e deixamos o ego assumir o trono, né? Então a busca é tirar esse ego
trono e colocar ele no devido lugar. Você não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é aquele que te deu origem. Simples assim. Aí, quando o ego entende tudo isso, aí já é um ego com bastante capacidade de estar servindo ao plano evolutivo de uma maneira limpa, né? O mais pura possível, né? Tirar ele do trono dele é difícil. Mano, quantas vezes você ouve aquelas frases, principalmente de pessoas que estão num estágio ainda bem primordial, bem basicão, né? Não, eu sou assim mesmo. A pessoa fala, eu sou assim mesmo. Eu não sei se eu dou risada, se eu choro, eu não sei nem o que fazer quando eu escuto isso. Eu sou assim mesmo, né? Aí você fala, eu sou assim mesmo, quem, né? Quem que está falando, né? Eu quem, né? A pessoa ainda não consegue se perceber. E não adianta você fazer nada, entendeu? Ali não é o momento, né? Não é o momento. Porque se você bater ali, você está batendo contra toda uma estrutura, um trono, né? Você está batendo num rei que está dominando tudo ali, né? Ou um rei ou uma rainha, tanto faz, né? Está dominando tudo. Você mexeu ali, você está mexendo com as forças de caco de vidro para tudo quanto é lado ali, porque não vai ceder. Se é uma pessoa que está dentro de uma proposta, que está dentro daquilo que está dentro do aprendizado aprendizagem que você pode atuar, isso é um trabalho lento, né? Paulatinamente, devagar, vai pontuando, vai mostrando, vai informando, né? Pessoas, por exemplo, que já conseguem assistir ou participar, não assistir não, mas participar de um estudo sobre tal como nós estamos fazendo aqui, né? Que é um esforço também para todos nós, né? Já já é um ego que já consegue pelo menos ouvir, né? Consegue ouvir-se, perceber-se, né? Todas essas partes se perceber-se como fala, nossa, então tudo isso é ego, né? É o próprio ego vendo, falando, caralho, né? Sou egóico, sou tudo isso, rapaz, estão me descobrindo, né? E o que que eu posso melhorar, né? Em si mesmo ele não vai continuar, mas o impulso dos níveis superiores continua, né? E esse impulso mantém-se à vontade, né? E essa consciência vai se observando, vai se criando possibilidades, né? E aí tudo isso, esse ego vai diminuindo, né? O trono dele vai diminuindo até que chega uma hora que você não tem mais trono e aí não tem o que fazer, né? Não tem. Até tirar ele do trono, até tirar do trono é um trabalho longo, né? De várias encarnações, né? Não é uma só, não, né? Se alguém nessa vai realizar, é porque já vem de várias encarnações já fazendo esse trabalho. Ou às vezes pode estar começando nessa, ou às vezes pode já estar numa das fases adiantadas também de encarnações que está lidando com isso. Não dá para saber. Isso aí só o próprio eu divino de cada um é que sabe, né? E é sempre o eu divino que está guiando, não é o ego que está querendo, é sempre o eu divino que está querendo. Então, em níveis profundos, as coisas estão acontecendo. Quando você entrou no processo, está indo e está fazendo, começou fazendo aquilo, é porque em nível profundo essas transmutações já estão acontecendo e esse impulso está sendo cada vez mais forte. Lógico que esse impulso não pode ser tão forte que des- desagregue toda a estrutura psíquica do ser, né? Então, se o que está vindo de cima é muito intenso, para aquele momento aquilo é parado, então aquelas transmutações é paralisada, né? Porque percebe que aquele conjunto ali, aquela personalidade, conjunto de corpos, vai se desestruturar no suporte. Então tem que parar o processo, esperar um outro momento para que comece a acontecer isso novamente. Isso é paulatino, né? Porque se fosse assim, acontecia. Mas não tem como, né? Destrói tudo, né? Desagrega, desagrega tudo
já era, não sobrou nada. Aí vai ficar chupando, vai, vai ficar chupando pirulito no meio da rua lá. Você vai ficar doido, é isso que eu estou querendo falar. Chupar pirulito no meio da rua vai ficar doido. É isso aí. Então é isso, nós continuaremos o estudo do ego na próxima quinta-feira. Ainda tem bastante para falar sobre o ego, hein? Rapaz, nós vamos ficar. O ego nosso vai ficar especialista em ego, hein? Vai ficar especialista no próprio ego. Fala, "Puta, agora eu vou ter que usar outros truques. Esse truque. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, é só lembrar, segue a observação constante, práticas de meditações para quem, para quem pode, se não pode, faça mantra, né, atenção durante o dia, pelo menos a hora que você, não consigo não, pô, a hora que você vai deitar, todo dia você deita para dormir, então faz ali 5 minutos, né, antes de deitar ali, né, ou 10, né, faz uma oração, mantenha a consciência ali, né, a hora que levantar, também a primeira coisa que fazer, eu não tenho tempo, 1 minuto. Lógico que você tem tempo, 1 minuto, a hora que você levanta, né? Faz, fala, né? Leva a sua consciência a teu próprio, ou a Deus, ou ao próprio eu divino seu. Simples, né? E quando fala que não tem tempo, é porque o ego está no domínio, né? É simples assim, né? Você só pode dar risada, né? Não tem o que fazer. Então é isso, senhores e senhoras, eu agradeço a presença. Até sábado, quem vem sábado, né? Estaremos aí o nosso Mariri, com muita alegrias. E quem não vier no Mariri, até quinta-feira que vem. Alegrias, boa noite. Tem o sininho, tocar o sininho. Já estou esquecendo do sininho. Então vamos lá. Para quem se sentir confortável, 30 segundos de olhinho fechado. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, abençoe o grupo, nos traga insights, em compreensão, vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Axé, Arro, Namastê, Raush, alegrias.